Olá! Muitas pessoas perguntam o que é a fé Bahá'í, onde é que surgiu, quais são os seus ensinamentos, quais são as suas origens. Ora, foi para dar resposta a esse tipo de perguntas que eu decidi gravar este pequeno vídeo. A história da fé Bahá'í centra-se em torno de três figuras centrais: o Bab, o profeta arauto, Baha'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í, e Abdu'l-Bahá, filho de Baha'u'lláh e considerado pelos Bahá'ís um perfeito exemplo de vida Bahá'í. Comecemos pelo Bab. O Bab é o chamado profeta arauto, profeta anunciador da fé Bahá'í. Por vezes ele é comparado a um João Batista, mas isso não é uma comparação muito correta, pois o Bab, ao contrário do João Batista, fundou uma religião que era a fé Babi. Os seguidores do Bab eram chamados Babis. Para compreender a história do Bab, temos que recuar à década de 1840. Nessa década, surgiram na Europa, nos Estados Unidos e no Médio Oriente diversos movimentos messiânicos que anunciavam o fim dos tempos e uma série de eventos apocalípticos. Ora, foi precisamente nessa década, e mais concretamente no dia 23 de maio de 1844, que um comerciante na cidade de Shiraz, na Pérsia, anunciou ser o portador de uma nova mensagem divina. Ele dizia que tinha uma mensagem que estava destinada a mudar a face da humanidade. Além disso, também anunciava o aparecimento do prometido de todas as grandes religiões mundiais. Prometido esse que teria por missão inaugurar uma nova era de justiça e paz para toda a humanidade. Além desta mensagem de teor messiânico, o Bab tinha outros ensinamentos que eram verdadeiramente revolucionários para a sociedade persa de então. Ele falava da abolição de preconceitos, falava da necessidade de educação obrigatória para todas as crianças, da igualdade de direitos entre homens e mulheres, da necessidade de reduzir a diferença que separa ricos de pobres. E tudo isto foram ensinamentos que despertaram a curiosidade e o entusiasmo entre vários setores da sociedade persa. A mensagem do Bab atraiu milhares de discípulos. Estes espalharam-se pela Pérsia para divulgar a sua causa. A mensagem do Bab também provocou reações hostis. O governo persa e o clero xiita foram rápidos em considerar esta nova religião como uma heresia subversiva. Vários dos seus discípulos foram perseguidos e torturados. E o próprio Bab esteve preso numa zona inóspita da Pérsia durante alguns anos. Em 1850, o Bab foi condenado pelo clero e pelas autoridades e foi fuzilado no norte da Pérsia, na cidade de Tabriz. A história do Bab não passou despercebida aos ocidentais. Houve vários jornais e revistas que descreveram a sua tragédia, e a sua vida chegou mesmo a ser representada numa peça de teatro. Em Portugal, foi Eça de Queiroz, no livro A Correspondência de Frederico Mendes, que descreve o Bab e o babismo. Nesse livro, o interlocutor de Frederico Mendes, depois de ouvir uma descrição sobre o que é o babismo, imagina-se a regressar a Lisboa como um missionário dessa nova religião. Com a morte do Bab e a prisão ou execução dos seus principais apoiantes, a fé Babi parecia destinada a desaparecer. Mas numa prisão em Teherão, um dos seus principais seguidores teve uma visão em que lhe foi anunciado ser ele o prometido profetizado pelo Bab. O seu nome era Hussein Ali, mas para a história ficou conhecido como Baha'u'lláh,
um título que em português significa a glória de Deus. O Sayyid Ali nasceu numa família da nobreza persa. A sua infância e juventude foram passadas em condições verdadeiramente principescas, como qualquer membro da aristocracia persa. Por volta de 1840, ele recusou um cargo governamental. Dizia que preferia dedicar-se a atividades filantrópicas. Atividades essas que o tornavam conhecido entre grande parte da população persa como o pai dos pobres. Mas toda esta vida privilegiada acabaria por se desmoronar quando ele se tornou um dos principais apoiantes do Bab. Após a execução do Bab, Baha'u'lláh foi preso e encarcerado numa prisão em Teherão. E foi nessa prisão que ele teve uma revelação divina, em que lhe foi anunciado ser ele o prometido, profetizado pelo Bab. Em alguns dos seus livros e epístolas, Baha'u'lláh descreve esse momento. Uma noite, na prisão, surgiu diante dele a donzela do céu, e que, apontando para ele, proclamou para todos quantos estão nos céus e na terra as seguintes palavras: Por Deus, este é o bem-amado dos mundos e, no entanto, não o compreendeis. Ele representa a beleza de Deus entre vós e o poder da sua soberania no meio de vós, se apenas o compreendesseis. Este é o mistério de Deus e o seu tesouro, a causa de Deus e a sua glória para todos os que estão nos reinos da revelação e da criação, se sois daqueles que percebem. Este é aquele cuja presença é o desejo ardente dos habitantes do domínio da eternidade e daqueles que residem no tabernáculo da glória, e, no entanto, afastais-vos da sua beleza. Enquanto Baha'u'lláh esteve preso, alguns membros do clero e do governo insistiram que ele fosse executado. Mas a sua posição social e o seu prestígio permitiram que a sua vida fosse poupada. Ao fim de alguns meses, as autoridades decidiram exilá-lo para Bagdade, que na altura era uma capital provincial do Império Otomano. A viagem para Bagdade foi feita em pleno inverno, através das montanhas geladas do Kurdistão. Ele nunca mais voltaria ao seu país natal. Em Bagdade viviam milhares de babis. Eram refugiados que fugiam às perseguições na Pérsia. Eles estavam desiludidos e desmoralizados com tudo o que tinha acontecido. Baha'u'lláh começou a assumir uma posição de liderança, aconselhando os crentes babis, esclarecendo sobre alguns ensinamentos do Bab, reorganizando aquela pequena comunidade e começando a organizar algumas das suas atividades. Foi durante o exílio em Bagdade que Baha'u'lláh revelou dois dos seus mais conhecidos livros, o Livro da Certeza e as Palavras Ocultas. O Livro da Certeza é o segundo livro mais importante das Escrituras Bahá'ís.
Neste livro, a história religiosa da humanidade é apresentada como uma sequência de etapas. Etapas essas em que vão surgindo mensageiros divinos com ensinamentos adequados à necessidade e à maturidade de diferentes povos. Neste livro também ele descreve o significado de algumas expressões alegóricas e místicas das escrituras das religiões do passado. O outro livro, Palavras Ocultas, contém um conjunto de aforismos que levam o leitor a refletir sobre diversas verdades espirituais. À medida que o tempo passava, o prestígio de Bahá'u'lláh na cidade de Bagdade também aumentava. Além disso, ele tornava-se conhecido entre os milhares de peregrinos xiitas persas que visitavam anualmente as cidades santas de Najaf e Karbala, no Iraque. Ora, as autoridades persas começaram a ficar preocupadas com isto. Temiam que o prestígio de Bahá'u'lláh pudesse de alguma forma desencadear uma nova onda de entusiasmo popular pela causa do Báb, como tinha acontecido alguns anos antes. E assim começaram a pressionar os otomanos para que exilassem Bahá'u'lláh para um local mais afastado da fronteira persa. Como consequência dessas pressões, o sultão otomano decidiu exilar Bahá'u'lláh para Constantinopla, a capital do Império Otomano. Em abril de 1863, depois de ter recebido a ordem de exílio, Bahá'u'lláh saiu da cidade com alguns companheiros e familiares e acampou no jardim de Rizwan. Aí recebeu os cumprimentos e as homenagens de despedida das autoridades locais e também de vários clérigos xiitas e sunitas da cidade. Centenas de pessoas vieram despedir-se dele. Foi também durante esse período em que ele esteve no jardim de Rizwan que ele anunciou para alguns dos seus companheiros mais próximos ser ele o prometido anunciado pelo Báb. O segundo exílio de Bahá'u'lláh é um exílio que dura poucos meses na cidade de Constantinopla, a capital do Império Otomano. Bahá'u'lláh, os seus familiares e amigos que o acompanhavam neste exílio foram muito bem recebidos pelas autoridades. O prestígio e a condição social de Bahá'u'lláh despertaram interesse não só entre embaixadores ocidentais na capital otomana, mas também entre personalidades conhecidas dessa capital. Esta nova situação foi motivo de preocupação para o embaixador persa em Constantinopla. Muito rapidamente, ele começou a pressionar o governo otomano para que exilasse Bahá'u'lláh para um local ainda mais distante da fronteira persa. E passados alguns meses, após a chegada a Constantinopla, Bahá'u'lláh, os seus familiares e alguns companheiros foram exilados para uma outra cidade, para Adrianópolis, na parte europeia do Império Otomano. É durante o terceiro exílio de Bahá'u'lláh, em Adrianópolis, que ele começa a assumir publicamente a sua condição de mensageiro divino. É também durante esse exílio que se vivem alguns dias de tensão, quando parte dos babis que não aceitavam a sua liderança começam a questioná-lo. Alguns chegaram mesmo a tentar agredi-lo e envenená-lo. É também durante o exílio em Adrianópolis que a comunidade Bahá'í começa a adquirir uma identidade própria. Até então, os seguidores do Báb chamavam-se Babis. Mas agora, com o surgimento de Bahá'u'lláh e com a sua proclamação pública de que era um mensageiro divino, eles começam a chamar-se Bahá'ís, isto é, seguidores de Bahá, ou seja, seguidores da glória. É também durante este exílio que a tradicional saudação Allahu Akbar
é substituída pela saudação Allahu Akbar. Uma das epístolas reveladas por Bahá'u'lláh durante este exílio em Adrianópolis é a chamada Epístola aos Reis. Entre os destinatários desta epístola encontram-se os reis da cristandade, a quem Bahá'u'lláh repreende por ainda não terem reconhecido a sua missão e os adverte para que não governem de acordo com os seus desejos corruptos. Nesta epístola, Bahá'u'lláh também lhes recorda que um dia eles irão perder todos os seus bens materiais e serão chamados à presença de Deus para prestar contas dos seus atos. Ao longo desta epístola, Bahá'u'lláh repete para os reis o mesmo anúncio que já tinha feito em Bagdade. Ele é o prometido de todas as grandes religiões mundiais. Além desta epístola dirigida aos reis, em Adrianópolis, Bahá'u'lláh também começou a revelar um conjunto de epístolas individuais dirigidas a vários reis e governantes do seu tempo. Entre estas epístolas é de referir a Epístola à Rainha Vitória, que contém um elogio ao sistema de representação parlamentar que existia no Reino Unido e também ao facto da Rainha Vitória ter abolido a escravatura no Império Britânico. Uma outra epístola que merece destaque é uma segunda epístola dirigida a Napoleão III, que tem um tom condenatório e profetiza a queda do imperador e do Império Francês. Em agosto de 1868, Bahá'u'lláh e o pequeno grupo de exilados que o acompanhavam foram novamente exilados. Desta vez o destino foi a cidade de Acre, na Palestina otomana. Durante 2 anos estiveram confinados na fortaleza prisão. Os contactos com o exterior eram proibidos e as condições eram particularmente duras. O momento mais difícil foi aquele em que um dos filhos de Bahá'u'lláh morreu num acidente na prisão. No final de 1870, Bahá'u'lláh obteve permissão para abandonar a fortaleza e residir na cidade de Acre. Viveu nessa cidade durante algum tempo, mas depois mudou-se para os arredores. As suas condições de vida foram melhorando, mas tecnicamente ele ainda era um prisioneiro do Império Otomano. Foi na cidade de Acre que Bahá'u'lláh revelou o livro mais importante das escrituras bahá'ís, o chamado Kitab al-Aqdas, o livro mais sagrado. Este livro contém as leis e os preceitos que os bahá'ís devem seguir nas suas vidas pessoais e contém também as regras de funcionamento da administração bahá'í, isto é, da estrutura que deverá reger os destinos da comunidade bahá'í no futuro. Os últimos anos da vida de Bahá'u'lláh foram passados a revelar epístolas e livros e a receber vários peregrinos que o queriam conhecer pessoalmente. A muitos esclarecia sobre os seus ensinamentos e encorajava sobre as suas atividades. O principal ensinamento de Bahá'u'lláh pode resumir-se na frase: a Terra é um só país e a humanidade os seus cidadãos. Segundo Bahá'u'lláh, chegou o momento da unidade da grande família humana. E por esse motivo, todas as formas de preconceito, sejam raciais, nacionais, religiosos ou de género, devem ser abolidos, pois elas são um entrave à unificação dessa grande família humana, como ele o antecipou. Bahá'u'lláh faleceu em 29 de maio de 1892. A sua vida foi uma sequência de exílios e prisões, sem que ele alguma vez tivesse sido condenado ou julgado por qualquer crime. Para os padrões atuais, poderíamos dizer que ele era um prisioneiro de consciência.
A terceira figura central da fé Bahá'í é Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá nasceu na mesma noite em que o Bab anunciou a sua missão. Desde muito novo, ele testemunhou as perseguições de que eram vítimas os Babis. Ele tinha 8 anos quando Bahá'u'lláh foi encarcerado naquela masmorra de Queirão. Mais tarde, acompanhou-o nos seus exílios. Em Bagdade, viveu a sua juventude e ali amadureceu. Ele foi o primeiro a reconhecer Bahá'u'lláh como o prometido de todas as grandes religiões mundiais e como mensageiro de Deus para os nossos dias. Tal como Bahá'u'lláh e todo o grupo de exilados que o acompanhavam, Abdu'l-Bahá era um prisioneiro do Império Otomano. A partir do exílio em Adrianópolis, Abdu'l-Bahá começa a assumir um papel cada vez mais visível entre os Bahá'ís. São entregadas cada vez mais responsabilidades e veem-no muitas vezes como um braço direito do seu pai. Várias vezes ele representou a comunidade Bahá'í e Bahá'u'lláh perante autoridades civis e religiosas do Império Otomano. Após o falecimento de Bahá'u'lláh, Abdu'l-Bahá assumiu formalmente a liderança da comunidade Bahá'í, tal como estava estabelecido no testamento do seu pai. Em 1898, recebeu na Palestina, pela primeira vez, um grupo de peregrinos ocidentais. Em 1908, após a Revolução dos Jovens Turcos, foi libertado e deixou de ser um prisioneiro do Império Otomano. Essa liberdade foi aproveitada para viajar e divulgar a mensagem Bahá'í. Primeiro viajou para o Egito e depois para a Europa e para os Estados Unidos. Nessa viagem pelo Ocidente, Abdu'l-Bahá divulgou abertamente os princípios e os ensinamentos da fé Bahá'í e fê-lo perante jornalistas, intelectuais, políticos, sindicalistas e muitas pessoas de diferentes condições sociais que queriam conhecer aquela nova religião. Durante estas viagens pelo Ocidente, Abdu'l-Bahá enumerou várias vezes os princípios da fé Bahá'í. A existência de um único Deus. A verdade religiosa é progressiva e não absoluta. A unidade da humanidade. O abandono de todas as formas de preconceitos. A igualdade de direitos entre homens e mulheres. A redução do fosso que separa ricos e pobres. A obrigatoriedade da educação para todas as crianças. A harmonia entre ciência e religião. A livre e independente pesquisa da verdade. A paz mundial. O estabelecimento de uma comunidade mundial de nações. E a adoção de uma língua auxiliar internacional. A transcrição das palestras proferidas por Abdu'l-Bahá durante essas viagens está hoje traduzida e disponível para todos nós. Em 1913, Abdu'l-Bahá regressou à Palestina e ali passou os últimos anos da sua vida desenvolvendo atividades de apoio aos mais necessitados, trocando correspondência com vários crentes e recebendo vários peregrinos que o queriam visitar. Após a Primeira Guerra Mundial, os britânicos atribuíram-lhe o título de Cavaleiro do Império Britânico, devido ao seu apoio às populações civis durante os anos do conflito. Abdu'l-Bahá faleceu em novembro de 1921. No seu testamento, nomeou como seus sucessores o seu neto Shoghi Effendi como guardião da fé Bahá'í e a Casa Universal de Justiça. Hoje, a comunidade Bahá'í é constituída por cerca de 5 milhões de pessoas espalhadas por todos os países e continentes. Algumas organizações internacionais dizem que existem 7 ou 8 milhões de Bahá'ís, um pouco por todo o mundo. Há alguns anos atrás, a Enciclopédia Britânica
considerou a fé Bahá'í como a segunda religião mais disseminada em todo o mundo. E a revista Foreign Policy considerou que a fé Bahá'í era a segunda religião mundial com um crescimento mais rápido. A fé Bahá'í é uma religião sem clero. Os seus assuntos são administrados a nível internacional pela Casa Universal de Justiça e a nível nacional e local pelas chamadas Assembleias Espirituais. Além de se envolverem nas atividades de divulgação da sua religião, os Bahá'ís participam hoje em projetos de desenvolvimento social e económico um pouco por todo o mundo. Esta é, pois, uma breve introdução às origens e à história da fé Bahá'í. Espero que tenha sido do vosso agrado. Se desejarem mais informações, podem consultar o meu blog ou alguns sites Bahá'ís oficiais. Obrigado pela vossa atenção.